Fala, gente, aqui é o Jefferson do canal Engenharia Matemática. E dando prosseguimento aos vídeos, eu trouxe agora então por que contratar um engenheiro ou um arquiteto. E nesse vídeo eu vou tentar te convencer com 10 razões pelo qual você deveria contratar um engenheiro e um arquiteto. Às vezes as pessoas pensam, não, vou gastar 2, 3 mil reais e poxa, eu não vou fazer, vai ficar mais caro a obra, não sei o que. É mentira, gente, isso daí é uma mentira. E com isso, né, eu vou convencer vocês com essas 10 razões. Primeiro, responsabilidade técnica. Gente, só isso daí eu acho que já dava para convencer vocês a contratar um engenheiro ou um arquiteto. Por quê? Quando você compra um produto, você quer a garantia do produto. E esse é o único jeito de você ter a garantia na sua obra. Não adianta você pensar que o pedreiro vai te dar garantia. Ele não vai te dar garantia. Ele vai chegar e vai te falar o seguinte: isso não é a responsabilidade minha. Né? Vai chegar assim: a culpa não foi minha. A culpa foi do material, a culpa foi disso. E já com o engenheiro não, não, às vezes não é, quer dizer, vai cair a obra e vou ter que responsabilizar penalmente. Não necessariamente isso. Mas ele tem que te dar garantia em relação à obra, que ela não vai dar nenhum problema, que todos os materiais vão ter o seu tempo certo, até conforme uma norma, que agora não me vem à memória, que depois eu vou trazer, falando cada tipo de estrutura, quanto tempo ela tem que durar, quanto tempo ela não tem que durar, que é a norma de desempenho. Né? Por exemplo, estrutura está rolando em torno de 25 a 50 anos, né? Material de impermeabilização, uns 5 anos, que é o que o próprio fabricante permite que você tenha muitas outras coisas, né? Embolso, né? Porque se ele não fiscalizou a execução, né? Não tem como você dizer que ele tem a responsabilidade de fiscalizar, né? Ou seja, não tem desculpa. Vamos para a próxima. Tempo. Isso é muito importante. Até em relação a isso, vai vir outra coisa que vai intercalar com isso. O tempo você ganha a partir do momento que você planeja sua obra antes. Porque o engenheiro não vai ser orelhada. Chegou tipo assim, eu já vi muito pedreiro chegar e falar assim: vai gastar 30 sacos de cimento. Na verdade, não gasta nem isso, ou às vezes precisa de 50, ele fala 30, aí só fala com você depois que acaba. Ele nunca fala antes. Ele também não acompanha como é que foi o rendimento dele. O rendimento dele hoje foi menos ou mais. Né? E isso daí você tem como acompanhar com o engenheiro ou arquiteto. Uma observação antes de começar com isso é que eu não tenho nada contra pedreiros, mestres de obra. Eles são muito importantes para as obras, assim como nós engenheiros e arquitetos. Mas é aquilo. Você estuda 5 anos para poder fazer uma coisa direito, né? E muitas das vezes as pessoas menosprezam isso. E isso daí que é o complicado, né? Voltando de novo, segurança dos operários. Sim, se um pedreiro se machucar dentro da obra, o engenheiro acaba virando responsável. Um pedreiro, um servente ou qualquer pessoa que se machuque dentro da obra, ele é altamente responsável. Né? Só que aí você vai me perguntar: mas isso não estaria na responsabilidade técnica? Sim, está. E eu achei interessante colocar esse dado justamente por causa disso. Porque se você parar para pensar, você ter uma coisa em que o engenheiro é responsável por isso e ele evite e
tente fazer plano junto com a parte de segurança no trabalho, no caso um técnico de segurança no trabalho, que também é outra parte importante dentro da obra, que na verdade eu não botei aqui porque não vem ao caso, né? Porque geralmente em obras pequenas, às vezes até o próprio engenheiro vai conseguir fazer isso, né? Com aquela coisa, né, do fiscalizar que o cara use o capacete, use as luvas, use todos os equipamentos necessários, bota, em vez do cara fazer a obra igual geralmente acaba vendo, né? A pessoa chega e o pedreiro vai e faz a obra de chinelo de dedo, com uma camisa não apropriada, não utiliza o capacete, luva então nem se vê, né? Então isso daí é muito importante, né? E foi por isso que eu coloquei isso aí. Às vezes não precisa de um técnico de segurança para uma obra muito pequena, mas ele vai saber lidar com isso, né? Controle de custos, sim, muito importante isso, porque às vezes esse controle de custos às vezes vem com a não desperdício, né? Onde o engenheiro não deixa de desperdiçar material, por exemplo, vai utilizar mais massa do que precisa, não vai. Então isso daí acaba se tornando importante, né? Você quer economizar na obra, gaste um pouquinho a mais, nem que se for esses R$ 1.000 a mais ou R$ 2.000 a mais, né? Para fazer um projeto, né? Ou até mesmo ver com o seu engenheiro quanto que ele te cobra para realizar as visitas, né? E verificar cada momento da obra, né? Desde a área de fundação até a parte final. Isso é muito importante. Sugestões sustentáveis sobre a obra. A gente sempre vem com, hoje em dia, né, pensando em sustentabilidade, tentar utilizar águas renováveis da chuva, né? E muitas das vezes a gente fica assim, né? Pô, mas como é que eu vou utilizar isso? Como é que eu vou utilizar aquilo? Às vezes até por uma questão, a iluminação natural, tentar utilizar a maior parte da iluminação natural. É uma coisa que a gente acha que não vai economizar, não vai tornar a obra sustentável. E na verdade vai, né? É um dos primeiros pensamentos que você tem que ter numa obra que você quer fazer, né? É a questão da sustentabilidade. E quando você utiliza, por exemplo, iluminação, tentar utilizar a maior parte da iluminação natural possível, o que isso acaba acontecendo? Você acaba tendo que você economiza com a luz, no dia mesmo você não acaba utilizando e acaba se tornando uma via sustentável, né? Hoje em dia a gente pode pensar também nas placas fotovoltaicas, foi um outro exemplo. E é uma coisa que o engenheiro vai conseguir te trazer, vai te trazer coisas sustentáveis e que se tornem a tua obra até mais barata, né? Talvez não a curto prazo, mas talvez a longo prazo, né, na sua economia. Então, mais um motivo pelo qual você tem que contratar um engenheiro. Conhecimento dos materiais utilizados para cada situação. Isso é muito importante, né? Porque o que acontece? Cada situação pede um tipo de material, né? E às vezes, por exemplo, as pessoas leigas acham que só um concreto, né? E não sabem a diferença entre concreto e argamassa, que é diferente. Às vezes fala cimentado e na verdade não é cimentado, que cimentado é uma parte de cimento. Seria, só para ilustrar aqui, o cimentado seria uma pasta de cimento, ou seja, cimento e água. E a argamassa é cimento, areia e água. Às vezes pode ter um outro aditivo aí, por exemplo, cal, clorofilito.
E o concreto não, o concreto é cimento, areia e pedra, que a gente diz que é agregante, que é o cimento, o areia, que é agregado miúdo, e a pedra, que é, a maior parte das vezes, né, no caso do estado do Rio, a brita, né, que é o agregado graúdo. Vamos passar para a próxima. Soluções para imprevistos. Sim, às vezes acaba acontecendo alguns imprevistos. Vamos dizer assim, o teu pilar fica todo brocado. E o que a gente vai ter que fazer? Ah, como é que faz para encamisar o pilar? O que não faz? Derruba, não derruba? E isso daí acaba melhorando, né? E outra coisa importante é que, por exemplo, se caso contratar um empreiteiro, o empreiteiro fez essa besteira, ele se torna responsável, né? E o engenheiro pode segurar o pagamento dele, dizendo que, por exemplo, não ficou bom, vai trazer risco para a pessoa, né? No caso da parte brocada, então vamos quebrar o pilar, vamos refazer, ou vamos encamisar o pilar e o custo vai sair do empreiteiro, que é um exemplo qual eu dei, né? É um imprevisto que às vezes acaba acontecendo, ou até mesmo um pilar fora do eixo. Aí a gente tem que fazer o que? A gente tem que ligar a estrutura, então a gente vai ligar a viga naquele lugar, ou no caso, se saiu das vigas, né? Saiu do alinhamento das vigas, trazer uma solução para punção que possa vir na laje. Isso daí são alguns exemplos, né? Estou dando mais exemplos na parte estrutural, mas outros também podem vir a acontecer, não apenas encher de massa e que se dane o mundo. Planejamento prévio, né? Voltamos à parte de projetos. Projetos são de suma importância para uma obra, né? Ou seja, uma obra, a gente pensa, vamos fazer um quartinho, estou pensando em fazer um quartinho 3x3 ali, não sei o que. E não jogar no papel é o pior erro que pode acontecer. Que às vezes a gente não consegue fazer uma acomodação. Fica muito perto, um banheiro da cozinha para aproveitar o encanamento de água, por exemplo, né? Ou seja, isso daí acaba sendo pensado antes, para onde vai passar o encanamento, onde não vai. Isso daí evita muitos problemas dentro das obras, né? Que às vezes a gente faz algumas coisas. Isso acaba me lembrando de um colega meu, né? Que veio falar comigo, não, vamos fazer um projetinho, vou construir uma casa aqui, vou casar, não sei o que, vou construir uma casa e eu queria ver uma parte do projeto. Acabou que ele não fez o projeto e acabou que eu tive que ir lá para fazer uma consultoria, né, para ele. Ele acabou gastando de qualquer jeito o dinheiro que ele pensou que ia economizar com essa parte de planejamento, que foi um erro dele, entendeu? Que a gente poderia ter resolvido isso. E querendo ou não, né, acabou que houve uma opção de erro, agora ele vai ter que gastar para acertar as coisas e acabou gastando comigo também, né? Ou seja, se eu tivesse planejado antes, não teria acontecido isso. Menor desperdício de material, a gente vem de novo naquela parte de controle de custos, né? Que a gente acaba diminuindo esse desperdício, né? Por exemplo, vai ser quando a gente faz o planejamento, um exemplo grande é na parte de piso. Então a gente faz a parte de paginação para poder evitar muitos cortes, né? Isso daí é muito importante e evita desperdício, né? Voltamos de novo no planejamento para poder explicar essa parte de desperdício de material, que justamente acaba evitando justamente porque você fez o planejamento. Ou às vezes também por acompanhar a obra, ver o volume que vai estar acontecendo as coisas. Aí você acaba não, por exemplo, se você compra um concreto numa concreteira, você acaba não trazendo
concreto além da conta, né? Que isso daí é um dos grandes desperdícios, né? Já vi literaturas que diz que 30% do concreto é desperdiçado dentro da obra. Concreto feito, ou seja, acaba evitando esse problema, né? E é também, quando a gente pensa em canteiro de obra, você tem a parte de armazenamento de material e tudo, que acaba que com o engenheiro e o arquiteto sabe onde que tem que guardar cada coisa e evita esse problema de perder material porque o material estragou. Inovação para sua obra, né? Também pode ser considerado lá atrás com a parte da sustentabilidade, mas também inovações, trazer novos materiais. Igual hoje em dia pode estar pensando em esquadria de polímeros, né, que é uma coisa muito interessante. Ou seja, sai do alumínio e da madeira, como a gente sempre teve, né? E acaba trazendo leveza para o material, trazendo muitas coisas importantes, né? E às vezes, igual a gente falou, a parte de punção, laje lisa, por exemplo, que você não precisa utilizar muitas vigas, né? Pensando na punção e tudo, trazendo armações de punção, entre outras coisas, né? Tá bom que na maioria das vezes, mansões e tudo, eles já contratam engenheiro e arquiteto justamente para isso, né? Bom, vamos para a 10ª e última, conhecimento sobre patologias, ou seja, estava falando até agora de obras novas, né? Mas obras antigas também são necessários o engenheiro e o arquiteto. Vamos dizer, às vezes uma mancha você não sabe o que é, às vezes você está achando que é apenas infiltração, mas na verdade pode ser outro tipo de coisa que está acontecendo. Nós temos algumas doenças que tem no concreto, no embolso, que acaba trazendo ele fraco. E aí ele acaba quebrando, estragando, entendeu? E muitas das vezes, as formas de tratar, muitas das pessoas não sabem, às vezes acham que é só passar um pouquinho de massa. E na verdade não é isso, né? Tem outras formas de tratar, né? Às vezes precisa até de utilizar fibra de carbono para poder tratar esse material, né? Então, gente, foi isso. Agradeço vocês mais uma vez por estar acompanhando essa minha jornada, né, nesses vídeos, que eu estou tentando trazer coisas boas para vocês. Alguns itens como patologia também vai vir em outros vídeos, né, que eu vou trazer para que as pessoas leigas e os engenheiros tenham uma coisa prática para saber também, os leigos para não serem enrolados por maus profissionais e os engenheiros também para poder aprender um pouquinho mais. Bom, se inscreve no canal, compartilha que vai trazer muita coisa legal. Dê o seu like e vamos até a próxima. Tchau, tchau, gente.